Sabe, toda grande história de virada, ela tem um final feliz. Mas para a gente entender de verdade o caminho, o segredo, às vezes é começar por esse final. É exatamente isso que a gente vai fazer hoje, contar essa história de trás para frente. Vamos começar por aqui, o fim da agonia. Pensa só na sensação de ter controle total do seu dinheiro, de sentir aquela paz que, nossa, por tanto tempo parecia uma coisa simplesmente impossível de alcançar. 15 mil reais. Olha, isso aqui não é só um número na tela do aplicativo do banco, não. Isso aqui é o som da segurança. É uma reserva de emergência que foi reconstruída, sabe? Tijolinho por tijolinho. É um verdadeiro escudo contra os imprevistos que a vida joga na nossa frente. Ouve só isso. Hoje eu durmo em paz. Sei exatamente para onde meu dinheiro está indo. Essa é a sensação. Clareza, controle. Mas a grande pergunta é, como foi que essa virada aconteceu? Como se chega nesse ponto? Então, para a gente entender isso, vamos ter que voltar no tempo. E não é muito tempo, não. Apenas 6 meses antes, o cenário era completamente diferente. Não tinha paz nenhuma. Era crise. E era uma crise profunda. A matemática aqui, ela simplesmente não fechava. Era brutal. Entravam 5 mil por mês, mas o custo de vida era de 10 mil. Pensa só, para cada real que entrava, saíam 2. Era uma pressão que não acabava mais, um desequilíbrio total que simplesmente acabava com qualquer chance de ter um pingo de tranquilidade. A própria Cristiana, a personagem da nossa história, resumiu essa sensação de um jeito perfeito. Eu estava escorregando no tobogã. E era isso mesmo, uma descida super rápida, sem controle nenhum, direto para o caos financeiro. E o problema é que não era uma coisa só, sabe? Era um ciclo, uma bola de neve. Tinha a manutenção de um estilo de vida que já não dava para pagar, os gastos emocionais para tentar lidar com outras questões da vida, uma reserva de emergência que estava derretendo, uso de crédito caríssimo para pagar o básico do dia a dia, e o resultado? Um estado constante de ansiedade, de sobrecarga, era um ciclo vicioso que sugava toda a energia, tanto a financeira quanto a emocional. Ok, mas o que impedia a mudança? Por que era tão difícil sair disso? A resposta está num padrão muito perigoso que estava acontecendo. A busca por uma rota de fuga. Uma solução complicada para evitar encarar a verdade que era simples, mas era muito difícil. E o que era essa rota de fuga? Era um novo negócio, uma ideia super complexa de vendas para o governo. A lógica era meio maluca. A solução para a falta de dinheiro parecia ser gastar mais dinheiro. Em vez de olhar para o que já existia, cortar custos, fortalecer a renda, não. Toda a energia foi para uma ideia nova, de altíssimo risco. No fundo, essa rota de fuga não era uma solução de verdade. Era uma distração. Uma distração que, claro, consumia tempo, energia e o pouco dinheiro que ainda restava. E isso mostra um padrão que acontece com muita gente, né? Quando a gente está sobrecarregado, a ideia de uma solução mágica, super complexa, parece muito mais atraente do que a disciplina de fazer o básico, o simples, o que realmente precisa ser feito. E aí, no meio de todo esse caos, de toda essa confusão, veio o ponto de virada. Aquele momento chave. Uma única conversa. Uma conversa que foi capaz de quebrar completamente a maneira de pensar que existia até então. Foi uma pergunta que mudou o jogo. O consultor financeiro, o Admilson, olhou para a situação e perguntou isso. Ele simplesmente tirou o foco daquela rota de fuga mirabolante e trouxe de volta para o que era real, para a base, para os 19 anos de experiência que ela já tinha como terapeuta e coach. Uma vida de conhecimento que estava sendo deixada de lado. E logo em seguida veio essa outra pergunta que foi como um soco no estômago. Como gerar renda para o próximo mês? Não para o ano que vem, para o mês que vem. Isso forçou uma dose de realidade, sabe? Acabou com aquela fantasia de longo prazo do novo negócio e trouxe o problema para o aqui e agora. E para fechar, essa frase do Admilson. Ou a gente toma decisões, ou a vida toma por a gente. E quando a vida decide, custa mais caro. Nossa, isso resume tudo, né? A lição é essa. O preço de não fazer nada é quase sempre muito maior do que o preço de tomar uma decisão difícil. A partir daquela conversa, tudo mudou. Com a reserva de emergência praticamente no fim, a situação deixou de ser uma emergência, virou uma guerra. E toda a guerra precisa de um plano, de uma estratégia muito clara. E o plano de guerra não era para fazer ajustezinhos, não. Era para ação radical, decisiva. Significava, primeiro, cortar custos drasticamente, imediatamente. Segundo, repensar tudo, moradia, transporte. Terceiro, focar 100% na fonte de renda que já existia, que já era comprovada. E quarto,
criar um prazo final, um deadline rígido para essa mudança acontecer. A meta era uma só, inegociável, e para ontem, atingir o 0 a 0, ou seja, fazer com que a renda, no mínimo, cobrisse as despesas. E isso tinha que acontecer até o próximo mês. Era preciso estancar a sangria financeira já. E foi esse plano de ação, essa atitude de guerra, que serviu como o gatilho para a verdadeira transformação. Porque a mudança não aconteceu só no extrato do banco. Aconteceu, isso é o mais importante, na mentalidade. Foi uma jornada que literalmente inverteu o roteiro. Deixou de ser uma história de vítima das circunstâncias para se tornar a história de alguém que é autora da própria realidade financeira. Saiu da escassez e da reatividade para entrar no controle e na proatividade. E no final das contas, a grande lição que fica é essa: que toda grande transformação, no fundo, começa com uma conversa honesta. Admitir o problema, buscar ajuda, isso não é fraqueza. Pelo contrário, é o primeiro e mais corajoso passo de qualquer jornada de mudança. Lembra daquela paz, daquele controle que a gente viu lá no comecinho? Então, aquilo não nasceu do nada, não foi sorte. Nasceu de uma decisão. Uma única decisão de encarar a verdade e principalmente de agir.